Olá, eu sou Tatiane Ribeiro, fisioterapeuta e especialista da clínica Revitale. Nosso vídeo está meio atrasadinho, essa semana foi bem corrida. Não reparem essa bergamota que está aqui no meu rosto, porque a puberdade é uma coisa triste na vida do ser humano, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre hidrolipodistrofia ginoide. Você sabe o que é isso? É a tão famosa celulite, aqueles furinhos que tanto incomodam as mulheres. Então nós vamos para a origem da palavra. Hidro significa água, lipo, gordura, distrofia, disfunção e ginoide, corpo. Então a celulite nada mais é que uma disfunção corporal, que atinge até 92% das mulheres. Então quais são as causas da celulite? Hoje as causas são bastante diversas, mas existem duas causas que são mais faladas nos estudos relacionados à hidrolipodistrofia, que seriam o desequilíbrio hormonal, que está relacionado diretamente ao estrógeno, e a má alimentação, estando relacionado com alimentos que aumentam a nossa retenção de líquido e as toxinas do nosso organismo. Tá? Então, o estrógeno, ele é responsável pelas características femininas do nosso corpo e também pela distribuição de gordura. Então, ele está relacionado diretamente, aí a questão dos anticoncepcionais, que a gente sempre ouve, está relacionado diretamente por causa dos níveis altos de estrógenos e também na gravidez. Então, nesses períodos, em períodos de picos de desequilíbrio hormonal, essa disfunção ela tem uma maior incidência. A nossa pele é dividida em 3 camadas: a derme, a epiderme e a hipoderme. Então a gente imagine nessas 3 camadas como se fossem traves. A gente chama de fibra de tecido conjuntivo ou colágeno, como se fossem traves entre essas camadas. E a celulite ela se desenvolve quando as células de gordura elas incham, ou até quando existe um líquido entre o espaço onde estão essas células, que aí já se caracteriza um processo inflamatório, que depende muito do nível de celulite. Existe sim um processo inflamatório, mas não é em todos os casos de celulite. E aí, quando há esse inchaço, a célula ocupa o tamanho máximo, o espaço total que ela tem ali, e aí isso vai para a pele, e aí ocasiona essas depressões que a gente pode visualizar na pele. Então, como que ocorre isso? Nada mais é que inchaço, e aí as células vão ocupando esse espaço maior e vai indo para a superfície da pele, fazendo essas ondulações. Nós temos 4 graus de celulite. O primeiro grau, o grau 1, a gente não consegue visualizar a celulite, né? Visualmente não se vê os furinhos. Mas quando a gente aperta, a gente faz uma pinça, esses furinhos aparecem. Normalmente não incomoda tanto as mulheres esse grau. O grau 2, a gente já consegue visualizar essas depressões, esses furinhos. Porém, no grau 3, esses furos aumentam. Então, o grau 1 e o grau 2 são os melhores graus para se tratar na estética. No grau 3, esses furos, essas depressões na pele aumentam. E aí a gente já forma aquele aspecto casca de laranja. Já é um grau um pouquinho mais elevado. Esse grau a estética trata, só que aí a gente já diminui a qualidade do resultado, tá? É importante frisar isso. Tem resultado, mas não tão satisfatório quanto o resultado do grau 1 e grau 2. No grau 4, a gente só consegue resolver através de procedimento cirúrgico, que é a chamada subcisão. Nesse procedimento, os médicos eles cortam essa trave que eu falei para vocês de fibras de tecido conjuntivo, eles cortam e aí automaticamente aquele grânulo que aquela trave estava sendo puxada para baixo, tracionada, ele já sobe, já solta e já melhora o aspecto da pele na hora. Tá? Só que esse procedimento é feito apenas no centro cirúrgico, não é feito em consultório e apenas com um cirurgião plástico.
esse corte faz uma inflamação e os médicos entendem que essa inflamação vai deixar o tecido mais organizado, com a tendência de não aparecer mais as celulites. Porém, é uma coisa que a gente não consegue ter uma cura, porque a celulite ela é considerada fisiológica no nosso organismo e nos acompanha desde o nascimento, né? Então, assim, mulheres lindas, nós temos celulite, nós vamos ter celulite sempre, a gente consegue melhorar o aspecto e muito, só que tem bastante fatores que influenciam nisso, né? Então, como tratar celulite? Primeiro, bons tratamentos estéticos auxiliam muito, e como ela está relacionada diretamente com a retenção de líquido, a drenagem linfática e as massagens manuais e mecânicas ainda têm resultados muito satisfatórios nos tratamentos de celulite. Porém, não existe uma receita de bolo para celulite. Não existe algum tratamento que a gente pode dizer, não, esse é o tratamento que eu faço para celulite. Porque é necessário que se faça uma avaliação bem criteriosa a respeito de cada paciente. Cada paciente vai ter um tipo de celulite, então cada paciente vai ter um tipo de tratamento. É necessário que se faça protocolos individuais para cada caso. Então, assim, existem vários fatores que a gente consegue melhorar ou evitar. Por exemplo, se você tem retenção de líquido, você vai ter celulite. Se você tem uma alimentação totalmente desregrada, você vai ter celulite. Se você fica muito tempo sentado, você vai ter celulite. Se você fica muito tempo em pé, você vai ter celulite. Então, hoje ainda, o melhor tratamento é associar um bom tratamento estético com uma dieta equilibrada e atividade física. Então, esse ainda é o melhor tratamento para a celulite. Porque se a gente engorda, a gente também aumenta os níveis de celulite. Ela está ligada com o acúmulo de gordura. Então, se a gente controlar a balança e conseguir fazer uma atividade física, isso já vai melhorar bastante. E os tratamentos estéticos ajudam muito, tanto na questão do inchaço, quanto na questão do acalmar, né? Trabalhar ali a questão psicológica, para que a gente desconte menos as coisas na comida. Falando em comida, semana que vem a nossa nutricionista vai fazer um vídeo falando sobre os alimentos que podem auxiliar aí no processo de redução de celulite e também os alimentos que a gente deve evitar para não surgir as tão temidas celulites e furinhos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, se inscreve no nosso canal, compartilha quem você achar interessante. E eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus.